54 milhões de reais. Miguel Borja, ex-Palmeiras, tem negócio com Flamengo descartado. Atacante tem contrato com o River Plate até dezembro de 2025 e está fora dos planos do clube para o próximo ano. Miguel Borja foi uma das grandes contratações da era Crefisa no Palmeiras. O centroavante colombiano chegou ao clube paulista após se destacar no Atlético Nacional e custou cerca de 34 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos. Em 2020, o Verdão comprou mais 30% dos direitos do atleta e, com isso, o custo pelo colombiano chegou ao valor de 50 milhões de reais. No entanto, dentro de campo ele não correspondeu. Com a camisa do Palestra, o atacante de 31 anos amargou a reserva e passou por maus momentos. O centroavante virou reserva de Daverson em 2018 e depois foi negociado com times como Grêmio e Júnior Barranquilla. Em 2022, Miguel Borja foi negociado com o River Plate da Argentina e pode deixar o clube no fim do ano. O centroavante foi especulado no Flamengo, mas não vai se transferir para o CRF. River define valor do colombiano. De acordo com a reportagem do RTI Sport, o atacante ex-Palmeiras não faz parte dos planos do técnico Marcelo Gallardo, que acabou de retornar ao time argentino após passagem no futebol saudita. Na atual edição da Libertadores, ele tem 9 jogos e 6 gols marcados. O River Plate está na semifinal da competição continental, mas ainda não chamou o jogador para renovar contrato. Miguel Borja ganhou força no Flamengo, mas a reportagem do RTI Sport revelou que Landim não tem interesse no colombiano. Além disso, o rubro-negro tem eleição no fim do ano, o que inviabiliza um acordo neste momento. River define o preço do atacante. O ex-jogador do Palmeiras tem contrato com o time argentino até dezembro de 2025. Após investir pesado em sua contratação, a equipe de Buenos Aires pede o valor da multa rescisória para vender o atacante, 10 milhões de dólares, 54 milhões de reais na cotação atual. Já sobre notícias do Palmeiras no dia de hoje, a presidente Leila Pereira prioriza negociar Dudu, fora dos planos de Abel, com o exterior. A ideia do Alviverde é não reforçar rivais brasileiros. Mas dentro de campo, a volta de Estevão ao Palmeiras deve acontecer contra o Red Bull Bragantino, no dia 5 de outubro, pelo Brasileirão. A joia do Verdão se lesionou na vitória diante do Criciúma. Lucas, do São Paulo, faz revelação sobre enfrentar o Palmeiras. A gente teve. Na opinião do jogador, o Palmeiras é um dos times mais difíceis e fortes do futebol brasileiro, além de Flamengo e Botafogo. Palmeiras conquistou mais 3 pontos. Que fase! Desde que deixou a Libertadores, o Palmeiras voltou a fazer bons jogos e no último domingo 22 em Brasília venceu o Vasco por 1-0, agora já são 5 vitórias seguidas no Brasileirão. Antes, o time de Abel Ferreira já havia batido Criciúma, Atlético PR, Cuiabá e São Paulo. No dia 28, próximo sábado, o Verdão recebe o Atlético Mineiro em casa, no Allianz Parque, às 18h30 de Brasília. Claro que ainda é cedo para esboçar uma provável escalação, mas Abel já sabe que Mike, Estevão e Marcos Rocha estão de fora. O Alviverde ocupa a segunda posição na tabela com 53 pontos. Lucas Moura reconhece a força do Verdão. Em uma breve entrevista para a ESPN, o atacante Lucas Moura, principal jogador do São Paulo, citou o Palmeiras ao listar algumas das equipes mais fortes do futebol brasileiro na atualidade. O camisa 7 também mencionou Flamengo e Botafogo, time que o rival enfrenta nesta quarta-feira 25 no Morumbis. Flamengo, o próprio Botafogo, contra o Palmeiras no Paulista e também no Brasileiro. Nos testes que a gente teve, o time se comportou muito bem. Agora, é entender que é uma decisão para a gente, é a competição mais desejada por todos, completou o jogador. Depois que receber o Atlético Mineiro no Allianz, o Palmeiras enfrenta uma sequência de 2 jogos fora de casa, contra Red Bull Bragantino e Juventude. Em coletiva, Abel comentou sobre o assunto. É jogar um jogo de cada vez. Como eu disse da última vez, é um jogo de cada vez. Nesse momento o Botafogo está na frente por mérito próprio, por mérito da direção, por seu treinador, disse. Merentiel como novo reforço do Flamengo em 2025? Checamos. Possibilidade surgiu em meio com Gabigol tende a deixar o clube, além da possibilidade de Carlinhos que não agradou ser negociado. Notícias do Flamengo. O Flamengo decidiu que não irá contratar nenhum atacante, mesmo com a lesão de Pedro para essa temporada, mas o cenário deve ser muito diferente para a próxima, independente de quem seja o eleito como novo presidente. Isso porque Gabigol tende a deixar o clube, além da possibilidade de Carlinhos que não agradou.
ser negociado em caso de uma boa proposta na próxima janela de transferências. Segundo a imprensa argentina, está de olho em um artilheiro do Boca Juniors para ser o substituto imediato de Pedro na próxima temporada, Merentiel. Mas o que há de verdade? Merentiel no Fla? O portal El Craque Deportivo repercute que o Flamengo é o mais novo interessado na contratação do atacante Miguel Merentiel, do Boca Juniors. A reportagem do Bolavip Brasil soube que o nome não empolga. A fonte coloca o mais querido na disputa com o Botafogo pela aquisição do argentino. Consultado, todas as pessoas próximas aos candidatos a presidente do Fla afirmaram que sequer cogitação à hipótese. O nome também não foi bem levantado pelo presidente Rodolfo Landim, que está apoiando a candidatura de Rodrigo Donchey. A ideia seria debater novas contratações somente após as eleições. Situação: Merentiel tem contrato com o gigante da La Bombonera até dezembro de 2027 e, segundo a fonte, só deixará o time pelo valor de sua multa, $18 milhões, 98,6 milhões de reais, sendo altas cifras. O Mengão foi colocado no páreo para inflacionar a possível saída, uma vez que o nome tem sido fortemente especulado para ser transferido ao exterior na próxima janela de transferências que abre em janeiro. 48 milhões de reais são suficientes para Palmeiras fechar com Pablo Solari do River Plate. O nome do atacante Pablo Solari do River Plate ganhou muita força nas redes sociais, mas ainda não é confirmado pela diretoria. Notícias do Palmeiras. O Palmeiras continua de olho no mercado da bola para a próxima temporada. A presidente Leila Pereira afirmou em sua confirmação de candidatura para as eleições presidenciais de dezembro que não chegariam grandes estrelas. Apesar disso, atletas que podem chegar para agregar estão sendo monitorados pela direção. Com isso, diversas especulações nas últimas horas tomaram conta da academia de futebol. Recentemente, o nome do atacante Pablo Solari do River Plate ganhou muita força nas redes sociais. O jogador faria parte de uma lista de atletas que o departamento de futebol ao vivo estaria de olho para reforçar o elenco em 2025. Valores. Segundo a reportagem do Bolavip Brasil, a diretoria do clube argentino só vai liberar o atleta mediante um pagamento de 8 milhões de euros. Vale ressaltar que o River investiu metade desta quantia para ter o atleta. No fim das contas, para ter o jogador, o Verdão terá que investir 48 milhões de reais na sua contratação, o que não seria grande coisa por conta dos últimos investimentos feitos pelo departamento de futebol, principalmente nos últimos anos. Durante a apresentação da candidatura à reeleição para a presidência do Palmeiras, nesta segunda-feira 23, Leila Pereira afirmou que não pretende contratar estrelas que jogam com o nome. Questionada por um jornalista se Gabriel Barbosa, o Gabigol ou Neymar cairiam bem no time durante a entrevista coletiva, a presidente respondeu: "Meu caro amigo, você me ajuda a pagar o Neymar? Brincadeiras à parte, é óbvio que não. Vamos falar sério. Futebol não é brincadeira. Para ela, um reforço precisa ter um perfil que arregace a manga e sue a camisa. Eu não vou ser como outros dirigentes que passaram pelo Palmeiras e deixaram legados horrorosos", confirma a presidente, relatou. 2 milhões de reais por mês, Gabigol no Palmeiras pode não dar certo após oferta do Santos, seu ex-clube. Obrigação de compra estipulada em contrato se aplica caso ele permaneça no clube chileno. Interesse do Verdão. Que o Palmeiras está interessado em contar com Gabigol para 2025, isso não é novidade. A equipe de Abel Ferreira está à procura de um atacante que tenha as características de Endrick. Gabigol e Palmeiras está em uma especulação há mais de meses, desde quando o atacante era cotado para renovar com o Flamengo. Sem essa possibilidade, Leila Pereira está indo com força máxima para contar com ele. Entretanto, Gabriel Barbosa pode estar indo rumo ao Santos, seu ex-clube. Isso porque o clube alvinegro fez uma proposta que é extremamente tentadora ao atacante. Salário muito alto. O pai de Gabigol se reuniu com a diretoria do Santos que, junto a uma empresa, planejam oferecer um salário astronômico de 2 milhões de reais por mês ao atacante, o maior do clube. Ainda não há nenhuma decisão tomada e Gabigol ainda pode escolher vir ao Palmeiras, mas retornar às suas origens pode ser algo muito tentador ao goleador, que foi muito feliz no Santos. Entretanto, o Palmeiras acompanha a situação e pode tentar fazer uma contraoferta, apresentando o projeto do Mundial de 2025, que pode ser a grandiosa chance da vida do atacante. A situação de dois ídolos no Verdão estão muito complicadas. Dudu não vive boa fase desde toda a polêmica envolvendo o Cruzeiro, e Rony não vem fazendo boas partidas há um tempo. Por decorrência disso, os dois jogadores que já agregaram em muito a história do Palmeiras
podem se despedir antes mesmo do Mundial de 2025, competição tão aguardada.